O Jornal da Cidade, o JCnet, eu, João Jabur, temos a honra e a alegria de receber aqui em nosso estúdio multimídia o advogado Nelson Williams, presidente do maior escritório de advocacia full service da América Latina, referência em sua área, também no empreendedorismo e em liderança. Ele está em Bauru nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, para lançar seu livro Loucura Não, Coragem, na Livraria Empório Cultural, no Boulevard Shopping. Nelson, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, Jabor. Para mim é uma honra estar aqui. Retornar a Bauru, para mim, é sempre um momento muito especial, de grande alegria. Nós vamos falar muito de você e Bauru e a sua época aqui. Mas antes, Nelson, vamos iniciar pelo livro Loucura Não, Coragem. Nelson, que loucura é essa? Bom, o título já é uma provocação, exatamente por quê? Quando eu começo minha carreira, isso ainda na década de 90, era muito comum eu escutar, mas este alemão é muito louco. Alemão era um apelido que eu tinha na época da faculdade, né? Ainda não era o Nelson Williams. Então eles falavam muito isso, mas esse alemão é muito louco e tal. Aí passado algum tempo, quando as coisas começam a entrar nos eixos e começam a mostrar alguns resultados favoráveis, né? As coisas começam a dar certo, era muito comum daí eu escutar, nossa, Nelson Williams, como você é corajoso. Então, loucura não coragem, que o que diferencia loucura de coragem é o resultado, né? E o resultado, até agora, pelo que eu vi, você chega com o livro com o selo de best-seller. Tem sido bom. Foi até uma agradável surpresa. Eu confesso que eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso e ter uma repercussão tão positiva junto aos leitores a questão do livro. Eu fui até um pouco reticente no início em escrevê-lo. Em 2020, eu me recordo que o Irã Baroli, diretor da Folha de São Paulo e professor da escola da Fundação Getúlio Vargas, né, professor de comunicação e marketing, ele me chamou e falou, Nelson, por que você não escreve um pouco sobre comunicação e marketing, em especial para a advocacia? Porque a advocacia, é isso nas palavras dele, ela não tem nada a respeito disso, sobre comunicação e marketing na sua profissão, né? Não há nada, pelo menos não havia naquele momento nada que chamasse a atenção. Ele falou, e você tem uma história exitosa com relação à sua comunicação, né? Principalmente por causa das redes sociais e tudo mais. Eu falei, não sei, vou ver, vou pensar. Aí, passado um tempo, o Wagner, que é meu assessor de comunicação, falou também a mesma coisa comigo. Aí eu falei, Wagner, o que seria mais ou menos esse livro? Qual que seria a ideia? Aí ele falou, Nelson, de repente pontuar alguns fatos que deram certo, que você aplicou na comunicação, tanto pessoal quanto do escritório, para que serviço de inspiração para os jovens, né, aquelas que estão naqueles profissionais que estão iniciando a carreira, inclusive até além da advocacia, né, passando aí, rompendo a bolha, né. Falei, pode ser. E aí ele me sugeriu, eu falei, me dá uma sugestão de alguns títulos. Ele me sugeriu alguns títulos, eu comecei a gostar da ideia. Eu falei, tudo bem, vamos fazer, mas sem muita pressão. Aí esse livro acabou nascendo nesse ano e foi realmente uma agradável surpresa, né? A primeira tiragem foram 5.000 exemplares, já estourou de bate-pronto. Aí fomos para a segunda tiragem, estourou de bate-pronto. A terceira também já praticamente acabou. Então, foi surpresa essa receptividade do público. Loucura Não, Coragem está nas melhores livrarias do país, certamente, e agora na Empório Cultural aqui de Bauru e também na Amazon, né? Pode ser acessado digitalmente. Sim, na Amazon e nas melhores livrarias. Eu costumo dizer para os meu público, né, os meus leitores, quando eles me buscam, eu falo, olha, nas melhores livrarias, se não está naquela livraria, questione se ela é a melhor ou não. É uma brincadeira. Hoje também eu diria que o mais fácil é na Amazon, né? Tem no site. Mas o papel resiste, o livro resiste, o jornal resiste, nós estamos aqui, né? Aliás, o jornal de hoje trouxe aqui uma matéria bacana com o Nelson, na verdade, sobre o lançamento do livro, né? E eu queria saber, então, um pouco mais agora, e certamente o ouvinte internauta quer saber muito mais ainda, quem é o Nelson Williams? Quem é esse rapaz que veio lá do interior do Paraná,
Cianorte, né, para ser mais preciso. Não, nascido em Cianorte, crescido em Jaguapitão, a cidade de 10 mil habitantes, norte do Paraná, ali entre Londrina e Maringá. Certo, mas nascido em Cianorte. Nascido em Cianorte. E você vai detalhar para a gente em seguida. E quem é esse rapaz sem dinheiro no bolso, sem parente importante e vindo do interior? Vindo do interior, né? Estudante da IT, e depois o resto já se assim, sabe. A minha história, ela é uma história que se assemelha a milhões de jovens, né, do nosso Brasil. Meu pai e minha mãe semi-analfabetos, incultos, uma origem realmente humilde, sem recursos, e como tantos outros, e sem nenhum, na minha época em que eu inicio a faculdade, nós não tínhamos ninguém com curso superior na nossa família, pelo menos não, no primeiro grau familiar, não havia ninguém. Anos 80, isso. É isso, 80, né? Eu começo a faculdade em 1990, mas presto vestibular ainda em 89. Então, você não tinha referências. E eu já resolvo fazer faculdade aí numa forma de fugir de uma realidade que era a realidade agrícola. Meu pai, um pequeno agricultor do norte do Paraná, eu desde os 11 anos, ele costumava de vez em quando me levar para trabalhar com ele, e isso me angustiava. Então, eu procurei, através dos estudos, mudar aquela realidade. Era uma fuga, uma forma de fugir daquela realidade. E quando eu vim para Bauru, eu trabalhei, entrando primeiro em Jaú, trabalhei na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Eu não consegui emprego em Bauru. Fiquei 1 ano e 2 meses fazendo o itinerário Jaú, Bauru, Bauru, Jaú à noite. E durante o dia eu trabalhava na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Nos finais de semana, aí passados uns 2, 3 meses que eu estava já trabalhando na Santa Casa, na área de RH, auxiliar de escritório, o diretor de RH da Santa Casa tinha um posto de combustível, um posto com administração familiar, me convidou se eu não queria, nos finais de semana e feriados, fazer um freelance no posto. E eu prontamente aceitei, isso era para mim um complemento de renda, né? E 1 ano e 2 meses foi essa rotina. Depois eu consegui uma vaga numa república aqui em Bauru. Era uma república que era dividida em 5 pessoas, uma dessas pessoas tinha saído, e eu acabei pegando essa vaga. Vim para cá da cara e coragem, não consegui, no primeiro momento, arrumar emprego, já estava numa situação bem complexa, quando eu fui procurado por uma pessoa que eu tinha deixado o currículo, né? Havia uma indicação de um colega de faculdade que pudesse ter uma vaga naquele lugar, e eu fui procurado. Fui salvo, eu diria, nos 45 minutos do segundo tempo, porque eu já estava no limite para retornar para Jaguapitã. Trabalhei nessa pequena construtora durante praticamente 1 ano. Essa construtora veio a sucumbir, fui dispensado. No dia da dispensa, me perguntaram se eu não tinha interesse em trabalhar com a cunhada do dono da construtora, que ele também tinha uma pequena prestadora de serviço, e havia uma vaga na área de RH. Eu prontamente aceitei, óbvio, precisava disso para concluir o curso, para o meu próprio sustento, e ali eu fiquei até concluir a faculdade, isso em 1994. Então, a história minha é uma história bem característica de muitos jovens brasileiros, e acabou dando certo, Jabor. Eu não tinha a pretensão, naquele momento, imaginava que ia ser um grande advogado, um grande escritório de advocacia, não. A minha preocupação primordial naquele momento era a própria subsistência, né? Numa situação complexa. E acabei superando aquele momento difícil e depois acabamos prosperando. E isso acabou servindo, de certa maneira, como um referencial no mercado. Eu diria que hoje, principalmente os jovens, né, não apenas da área do direito, acaba, de certa maneira, tendo aí uma boa história de inspiração. E cada um tem a sua história, óbvio. E a realidade do Nelson é uma realidade que, embora parecida, ela é peculiar e ela é do Nelson. Cada um tem a sua, mas você acaba servindo como um referencial. Depois de vencido esse teste de fogo inicial, né, a mudança do seu habitat natural, os desafios todos aqui, do emprego, da subsistência, você
se forma e parte para o mercado de trabalho. Como é que foi essa transição e de lá para cá, esse sucesso todo, como é que ele veio, o que é que você pode contar dessa história e quem sabe revelar alguns segredos? Eu costumo dar a minha história, como eu disse, como referência, né, para que as pessoas entendam um pouco também, principalmente as dificuldades. Eu até brinco, costumo dizer que vantagens eu conto em 15 minutos, desvantagens eu levo horas. Porém, as dificuldades elas são importantes serem ressaltadas para que todos entendam que na vida você não passa ela por navega apenas em mar calmo. E tem até um ditado que diz que mar calmo não faz bom marujo. E nem apenas em céu de brigadeiro. Às vezes você pega turbulências. Eu peguei muita turbulência no início da minha carreira. Muita turbulência. Como eu disse, eu era o alemão. Eu não era o Nelson Williams. Eu era uma pessoa que nem nome tinha. Numa cidade, nós estamos aqui em Bauru, e eu gosto sempre de exaltar, Bauru tem uma das faculdades mais tradicionais, se não a mais tradicional do interior de São Paulo, a Instituição Toledo de Ensino. E muitos grandes advogados saíram daqui. E na época que eu fazia a faculdade, cursava o direito, a grande maioria dos colegas de faculdade eram ligados ou porque o pai era juiz, promotor, serventuário da justiça, advogados. A grande maioria já tinha algum vínculo com o mundo jurídico. E outros tantos que não tinham vínculo com o mundo jurídico tinham um vínculo empresarial, né? O pai é empresário, é daqui da região e tudo mais. Poucos estavam na mesma situação que eu. Meu pai, vínculo nenhum com o judiciário. Minha mãe, muito menos. Não tinha nenhuma referência do meio. Eles pagavam a faculdade? Não, você mesmo. Às vezes me ajudavam. Não sempre, mas às vezes me ajudavam. E eu inicio a faculdade num ambiente, eu até escrevi no livro aqui, tem o Nelson Williams e os anos mais selvagens da advocacia. Por que mais selvagem? Porque é comum você escutar hoje, o mercado do direito está saturado. Existem muitos profissionais, a época do direito já foi. Essa mesma conversa eu escutava na minha época, Jabor. Já foi, está saturado. E eu começo num ambiente realmente em que há uma grande quantidade de profissionais. Bauru tinha e tem até hoje uma grande quantidade de profissionais do direito. E é aqui que eu começo. Começo numa clínica médica. Por quê? Porque quando eu concluo a faculdade, tiro minha carteira da ordem, eu peço demissão do meu último emprego. Eu era auxiliar de escritório. Peço demissão e vou começar a advogar numa clínica médica que um colega de faculdade, que estava fazendo a sua segunda graduação, a primeira dele era medicina, ele já tinha mais idade, ele tinha oferecido para que, se eu quisesse utilizar uma sala dele numa clínica, num sobrado, que ele dividia com outros 2 médicos, das 8 às 16, se eu quisesse usar a sala dele, poderia usar. Por quê? Porque das 8 às 16 ele era médico naquela ocasião da Telesp. Então, ele não estaria na clínica. E eu começo lá. As pessoas, até os primeiros clientes que eu atendia na clínica, eles achavam que meu pai fosse médico. Ou que tinha entrado no escritório errado. Aquele fato, né? Aquele fato estranho. Estetoscópios na mesa. Na mesa, esôfago na parede, aqueles quadros de esôfago na parede. E durante o dia que eu estava ali atendendo, ou eu estava atendendo clientes, ou eu estava andando de ônibus circular, de bairros em bairros, fazendo visitas a pequenos empresários, oferecendo meus trabalhos, meus préstimos jurídicos, né? Vendo se não tinha um cheque sem fundo para fazer uma cobrança, uma promissória, uma duplicata, uma ação trabalhista, um pequeno acidente de trânsito, um acidente de trânsito propriamente dito, tal. Então, eu estava ali em busca de um lugar ao sol. E eu começo dessa maneira, levo 1 ano até comprar meu primeiro carro, compro uma Panorama da Fiat, isso em 1994, nós estamos falando de um carro em 1982, ou seja, era um carro bem velhinho. E sempre com muita determinação, sem preguiça, observando oportunidades, e fui crescendo tal, e passado algum tempo eu já tinha montado o meu escritório, e continuei evoluindo. E eu evolui bastante ainda em Bauru. Em 1997 para 98 eu tive o primeiro sócio, que
veio a agregar, depois vieram outros advogados trabalhando no escritório, e nós prosperamos. E prosperei de tal maneira que, naquela ocasião, já em Bauru, eu comecei a me tornar, de certa maneira, um profissional relevante, né? Pelo menos conhecido e tal. Começamos a advogar já para os principais cases da cidade, principalmente os principais empresários da cidade. Eu sempre tive uma visão não apenas jurídica da questão advocatícia propriamente dita, mas eu tive uma visão empreendedora, uma visão de mercado. O fato, eu acredito que eu até atribuo isso ao fato de que dizem que nós somos influenciados pelo nosso meio. O meu meio era qual? Era um meio empresarial. Eu não fiz estágio com nenhum advogado, não tive a oportunidade de trabalhar em nenhum escritório de advocacia. O primeiro escritório de advocacia que eu tive a oportunidade de trabalhar foi o meu próprio, em que eu era o único advogado e a única cabeça do negócio. Lógico que tiveram pessoas que me estenderam a mão. Eu me recordo que naquela ocasião, quando eu começo a advogar, não tinha experiência nenhuma. Então eu pegava para fazer determinadas petições, eu concluía a petição, eu levava para uma pessoa, um amigo, que era procurador da Unesp, José Maria Estevam, levava para ele, Zé, dá uma olhada aqui. Ele fazia correção nas minhas peças, eu voltava para o escritório, corrigia e tal, estava sempre pronto para me orientar. Então eu começo dessa maneira. E influenciado, primeiro, pelos meus últimos empregadores, e depois eu continuo a ser influenciado por quem? Pelos meus primeiros clientes, que ainda que pequenos empresários, eles eram empreendedores, né? Estavam ali cada um empreendendo no seu ramo, e eu vou absorvendo essas informações desse meio que eu vivo e vou aplicando aos meus negócios. Eu olho o escritório como um negócio, como uma empresa, e nesse ponto eu diria para você, foi um ponto crucial para determinar o sucesso do escritório. Sempre fui uma pessoa com muita coragem, e tanto é que eu falo isso muito aos jovens, né? Coragem, a primeira das virtudes, é que garante as demais, já disse o filósofo. Com essa coragem, e a juventude, aliada a uma boa dose de coragem, porém sem ser louco, é importante isso, sem ser louco, né? Você tem que, lógico, ter o senso de responsabilidade. Mas quando você é jovem, você pode arriscar mais. Passou determinado tempo, hoje, eu tenho 53 anos, a mensuração minha hoje para tomar riscos, ela é muito mais complexa. Por quê? Porque eu não tenho mais tanto tempo assim para corrigir se algo der errado. Tem um ditado que diz que você pode fazer a coisa errada na hora certa, né? Na hora e não certa, fazer exato. a coisa errada na hora errada. Exato. Então a gente tem essa preocupação hoje, mas na época o que acontece? Eu, primeiro, não tinha tanto a perder, não tinha nada. Ou seja, eu poderia arriscar, e eu arrisquei realmente, tomei riscos, né, no meu início, tal, com responsabilidade, mas tomei riscos. E fui aplicando metodologias dentro do escritório, que ao final acabou se mostrando extremamente útil para construir o que hoje o escritório é. Uma grande empresa, uma empresa realmente com números consideráveis, números relevantes, mas começa de uma maneira muito simples, evoluindo, uma constante evolução, muitas dificuldades, sabe? Mas, graças a Deus, deu certo. Antes de falar até hoje, né? Isso, um exemplo e tanto. Mas antes de entrar um pouquinho nesse império da advocacia que você construiu, Nelson, me permita classificar dessa forma, você teve um cliente que para nós é muito caro, o nosso saudoso Dr. Alcides Franciscato, que foi o fundador do Grupo Cidade, do jornal, do JCNet, de todas as empresas de comunicação, também fundador do Grupo Prata. Ele foi seu cliente em algum momento, né? E eu vi numa entrevista que você nos concedeu no começo desse ano, no jornal, que ele te disse coisas que te marcaram, né? Ele foi um cliente diferenciado, não foi um cliente, você cita até, não é um cliente de dinheiro, para cobrar o dinheiro, mas um cliente para observar o valor. Aqui é importante fazer essa colocação que o último empregador meu, o seu Siegfried Karg, tinha uma pequena prestadora de serviços. O que eu observava ali? O que era um grande problema para o crescimento da empresa do seu Siegfried Karg? Questão de atestados de capacidade técnica,
Ele queria participar de um grande certame licitatório, aumentar a quantidade de serviços ou pegar um serviço mais robusto e tal. Ele tinha uma limitação, por quê? Porque ele não tinha atestado de capacidade técnica. E isso, de certa maneira, acabava produzindo um ciclo vicioso ou um ciclo viciado. Você não tem atestado, não cresce. Você não cresce, você Anda em não vai ter círculo. novos atestados. Então você ficava ali. Quando eu começo, por isso que eu falo que eu fui influenciado pelos meus últimos empregadores e depois influenciado pelos meus primeiros clientes. E o que eu observo? Que a questão do atestado de capacidade técnica para um advogado, o que é o atestado de capacidade técnica dele? São os clientes dele e os resultados que ele apresenta. Mas os clientes, ele tem um papel crucial no crescimento de um profissional, né? E aí eu procurei, naquele primeiro momento, eu separava 2 tipos de clientes. Os clientes que tinham valor e os que agregavam preço, né, ou traziam recursos. E eu busquei, no início, de uma maneira assim, bem consistente, ter bons clientes que fossem referenciais. E eu me recordo que eu ainda bem jovem, no início da carreira, não tão no início, mas com 2, 3 anos de advocacia, eu tive a oportunidade de ser apresentado ao Dr. Alcides Franciscato, uma referência na cidade. Eu diria que uma das melhores, se não a melhor referência naquele momento da cidade de Bauru era o Dr. Alcides. E o Dr. Alcides, de certa maneira, eu acabei caindo nas graças dele. E ele foi, assim, comigo muito querido, muito solícito. Recordo de lições que ele me dava, né? Sempre me passando orientações. Uma delas foi, que recordo como se fosse hoje, ele olha para mim e fala: Nelson Williams, ele me chamava de Nelson Williams. Nelson Williams, quer ser bem-sucedido? É lógico, doutor Alcides, não. Quem não quer ser bem-sucedido, né? Observe 2 regras e serás um homem bem-sucedido. Quais, doutor Alcides? Quais? Nunca venda o que você não tem para entregar e não prometa o que você não pode cumprir. Respeite isto sempre e serás um homem bem-sucedido. Esqueci. Não venda o que você não tem para entregar e não prometa o que você sabe que não pode cumprir. E o Alcides, ele foi para nós uma grande referência. Você imagina, eu em Bauru, na década de 90, garoto, um garoto inovador, que eu, de certa maneira, eu inovei na prestação de serviço, e quando alguém fosse falar mal, vai falar mal do Nelson, não sei o quê, o Nelson é um mau advogado, como é um mau advogado? Vamos ver quem ele tem de clientes. Um dos clientes era o Alcides Franciscato. E se tem algo que ninguém podia dizer, era no crivo do Alcides. O Alcides, ele era uma pessoa rigorosa, ele era uma pessoa rígida, uma pessoa que conduzia seus negócios com muita cautela. Ele não era uma pessoa que não tinha o respeito da sociedade. E logo em seguida, além do próprio Alcides, tiveram inúmeros outros nomes da cidade que eram referências no segmento, principalmente no meu segmento de atuação, que era o segmento empresarial. Então, isso fez uma grande diferença no resultado do Nelson Williams. Ter clientes referenciais e ter uma quantidade grande de clientes. Eu acabei escalonando isso. Eu fui escalonando isso de uma maneira exponencial. E como que você escalona numa profissão que é muito personalíssima? Primeiro, montando uma bela equipe e transmitindo para seus clientes confiança, credibilidade. Porque a grande maioria, a Nelson Williams Advogados tem mais de 16 mil clientes, pessoa jurídica ativa hoje. Hoje. É um volume considerável. E é lógico que a grande maioria dos clientes sabe que o serviço não é feito pelo Nelson Williams. Você imagina, eu estou aqui nesse momento, nós estamos aqui nesse podcast e existem advogados trabalhando no escritório no Brasil inteiro, no escritório da Nelson Williams,
peticionando inúmeros processos, inúmeras causas e tal. E os profissionais, e esses donos dessas empresas sabem que esses processos estão sendo tocados pela equipe do Nelson Williams, mas eles confiam que eu contrato pessoas com competência e que eu respondo por isso, eu tenho responsabilidade por isso, né? Uma vez eu me recordo que um advogado fez uma crítica a meu respeito em relação para um cliente. Ele questionou o cliente, que ele não entendia o cliente ter um problema na área criminal e o advogado ser o Nelson Williams. Por quê? Primeiro que eu sou advogado empresarial. Criminal, pelo menos não é a área pela qual eu fiquei conhecido. Porém, ele tinha um problema criminal, um empresarial que acabou desaguando num processo crime, e ele questiona esse cliente por que ele tinha o Nelson Williams como seu advogado e que ele tinha a percepção que era como se o cliente tivesse um problema de coração e tivesse contratado um oftalmologista. E usou esta referência da medicina. Quando esse meu cliente me contou esse fato, eu falei para ele, eu acho que a referência da medicina, eu até gostei dela, mas ele errou numa coisa. Eu falei para ele, eu acho que não sei se eu sou oftalmologista, mas eu seria o dono do hospital. Nós teríamos um caso de um paciente com problema de coração, em que eu seria o dono de um hospital, e um hospital bem conceituado, um hospital com uma reputação boa. Eu seria o dono de um Albert Einstein, de um sírio-libanês, e lógico que não é a minha especialidade cardiologia. Então, eu acredito que exatamente essa analogia, ela define bem como a Nelson Williams cresceu, o tipo de mercado que eu acabei, de certa maneira, abrindo, né? Numa época em que era ainda muito conservador, os conservadores, né? Os grandes escritórios e tudo mais. Não me recordo, na época minha do início de carreira, de se falar em mega escritório. Um escritório com 3.000 pessoas, por exemplo, que é o caso da Nelson Williams Advogados, mais de 1.000 advogados, ou seja, realmente é um volume grande. Eu diria que eu tive uma participação nessa questão, nessa abertura de mercado e nessa mudança de conceito na execução dos trabalhos jurídicos, da assessoria jurídica propriamente dita. Certamente você injetou, Nelson, essa marca empreendedora, né, no mundo da advocacia que, como você mesmo coloca, há 20, 30 anos atrás, mantinha-se restrita a um modelo tradicional, né, o escritório com um ou dois associados e não muito mais do que isso. Mas, fora essa sensibilidade empreendedora sua, Nelson, e aqui vai um testemunho pessoal para quem ainda não conhece nada do Nelson e está conhecendo agora, é um testemunho meu. Eu percebo que você faz questão de manter ainda um jeitão interiorano, eu não vou dizer nem o sotaque, porque esse já não tem tanto, mas um jeito interiorano, a simplicidade do homem do interior, desde lá do Paraná, passando por Bauru, que é interior também, e isso, na minha opinião, é um valor, isso é algo que tem muito sentido de ser, né? Porque é o tempero da vida. A vida não é só capacidade técnica, conhecimento, sapiência tecnológica e etc, etc. A vida também é o charme pessoal ou os valores pessoais, né? E você faz questão de manter isso, né? Esse carinho com o Bauru, por exemplo, você vem, faz questão de se relacionar, tem um trato simples com as pessoas, não tem... quem olha para o Nelson, ele acha que o Nelson é algo inatingível, é alguém inatingível, é algo que é um cidadão que não tem nem como conversar direito. Eu percebo que não é nada disso, né? Eu procuro... Aqui vou contar uma história, né? Eu acho que as histórias nossas de vida, nos definem. Eu, no início da minha carreira, já 2 anos depois de formado, mais ou menos, eu já estou começando a prosperar na carreira, proporcionalmente àquele início extremamente modesto. E eu vou visitar minha mãe em Jaguapitã, norte do Paraná, uma cidadezinha lá onde eu cresci. Minha mãe está dentro de casa, fritando arroz, e eu estou na cozinha com ela ali, só eu e ela. E eu estava meio afetado já, sabe? Eu já estava achando que eu era... Podia dar certo. Podia dar certo. E minha mãe percebe isso, e eu me recordo dessa cena. Ela fritando arroz, ela olha para trás, e eu tô lá, né? Pimpão, todo pimpão. Ela falou assim, Nelsinho,
eu vou te falar uma coisa. Não importa onde um homem nasce, não importa como ele vive. A coisa mais importante na vida de um homem é como ele termina a sua vida. Cuidado, porque às vezes a mula, sobe rápido a serra, mas antes de chegar no topo, ela empaca e desce tudo de volta. Se cuidem. Para mim, você vê, eu devia ter, sei lá, 25 anos. Eu nunca mais esqueci disso. E tem uma frase, né, do Machado de Assis, que também para mim é maravilhosa. Está morto, podemos elogiar à vontade. Ou seja, não tem mais risco de fazer besteiras. A vida, de certa maneira, ela é uma constante, muitos desafios. Eu procuro me resguardar da soberba, considerando soberba mentira. A mentira sobre si próprio e sobre o meio que o cerca. Sendo humildade a verdade sobre si próprio e o meio que o cerca. E a soberba também pode ser invertida, né? Você achar que você é menos do que você é. Né? Existe a soberba invertida, né? Aquele pseudo-modesto. Excesso de humildade. Que finge que é modesto e tal. Eu procuro não deixar que, de certa maneira, o sucesso me afete. Eu reconheço o sucesso, e considerando sucesso, que aqui também é importante. O que é sucesso? Sucesso é alcançar aquilo que você se propõe, né? Tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. O que é sucesso para o Nelson, necessariamente não é sucesso para você. O que é sucesso para você, necessariamente não é para mim, e por aí vai. Porém, o que eu hoje alcancei era o que eu busquei. Eu lutei por isso, busquei, valorizo bastante isso, mas, ao mesmo tempo, a vida é passageira, irmão, né? Sabe? A vida, ela é um sopro, né? E nós estamos aqui de passagem. Eu procuro ser muito grato, né? Eu sou grato, primeiramente, a Deus, que me permitiu, até hoje, chegar aqui. Sou grato às pessoas que me estenderam as mãos, né? Hoje eu estava almoçando com um amigo nosso aqui de Bauru, e alguns amigos, né, estava mais de um, e eu citei isso. E aqui eu vou voltar de novo à história da minha mãe. Eu me recordo quando eu saio de Jaguapitã para fazer faculdade, meu pai e minha mãe eram contra. Eles achavam que eu não deveria estudar. Na percepção deles, eu deveria trabalhar. Agora que você pode trabalhar, que você já tem 18 anos, ajudar aqui em casa, vai fazer faculdade. Na verdade, eles não acreditavam nem que ia dar certo, né? Achavam que era uma bobagem. E tinha a percepção que eu estava, na verdade, fugindo do trabalho. Exatamente. Com relação a fugir do trabalho da roça, eles tinham razão. Eu estava realmente, não era aquilo que eu queria para mim. Então, aqui me recordo de mais uma frase da minha mãe. Eu saindo, viram que não tinha jeito, eu não iria ficar, minha mãe fala uma frase para mim, Nelsinho, meu pai é o Nelson, e eu, Nelsinho, Nelsinho, a mãe e o pai não têm recursos para ajudá-lo. O que a mãe vai fazer por você, eu vou orar e vou pedir muito para Deus colocar pessoas na sua vida que façam por você o que a mãe e o pai não podem fazer. Interessante isso, sabe, Jabor? Porque eu vou aqui dar um testemunho. Essa oração da minha mãe, ela foi ouvida por Deus. Porque durante toda a minha vida, de alguma maneira, sempre alguém me estendeu a mão. Alguém sempre esteve disposto a me estender a mão, me ajudando, muitas vezes um conselho, muitas vezes financeiramente, muitas vezes com atos de amizade, outras vezes me indicando clientes, lembrando de mim em alguma determinada oportunidade. Então, essa oração da minha mãe, ela foi ouvida. Então, eu acredito que exatamente por essa história minha, né, de ser uma história de alguém, do improvável, eu sou um improvável. Porque diante daquelas minhas circunstâncias originárias, né, a origem ali, eu era um improvável. Vou falar para você, eu sou um cara genial? Não sou um cara genial. Eu era o melhor aluno da sala? Não era o melhor aluno da sala. Também não era o pior, mas não era o melhor.
uma situação... É o melhor advogado do Brasil hoje? Não me vejo como o melhor advogado do Brasil. Sabe, o que eu acredito que... Existe uma frase do Barão de Montesquieu que eu gosto muito. Que ele fala assim: sou de uma ignorância pueril que se assenta em uns 4, 5 fatos que parece que só eu vejo e mais ninguém vê. Isso já me rendeu a fama de bobo algumas vezes. Aí ele brinca, o que deixa de ser verdade em alguns casos. Eu não acho isso, eu acredito que talvez por ser desprovido desse sentimento de eu sou o melhor, eu isso e tudo mais, isso tenha me ajudado muito, sabe? Eu acredito que fiz muito até o momento, há muito mais a ser feito, sabe? Existe uma frase do meu xará Nelson Rodrigues, né, aqui vou invocá-lo, que inclusive a Fernanda Montenegro ela faz uma recitação, uma citação, ou ela recita essa frase, que é maravilhosa: procurei ser o máximo possível de mim mesmo. Nelson Rodrigues. Eu procuro, sabe, Jabor, ser o máximo possível de mim mesmo, procuro não ser falso, sabe, ser uma pessoa, procurar vender algo que eu não sou, na linha do Alcides Franciscato, mas agora como pessoa, né, na pessoa, eu sou um intelectual, eu sou um operador do direito brilhante, eu sou um empreendedor brilhante. Não, eu procuro ser o máximo possível de mim mesmo, sabe? Eu tenho uma equipe hoje maravilhosa, eu procuro seguir os melhores princípios, aí se aplica a tudo, sabe? Eu sou uma pessoa meticulosa, gosto das coisas bem feitas, sempre gostei, sempre fui um cara caprichoso, zeloso, com tudo. As minhas petições, quando eu comecei a advogar, eu procurava fazê-la dentro daqueles parcos recursos, a coisa mais bonita, com o melhor conteúdo, ainda que fosse restrito isso, que diante das circunstâncias financeiras, diante das circunstâncias intelectuais, mas eu buscava fazer o melhor. E sempre procurei evoluir, sabe? Eu me recordo que uma vez, ainda aqui em Bauru, tinha um advogado que já de idade, famoso, eu tive a oportunidade de litigar contra ele. E aí, de repente, eu tive acesso a uma petição dele. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, olha que petição maravilhosa. Eu já procurei copiar todo aquele sistema, aquela metodologia dele de expor os fatos, o direito, o pedido. Então, eu sempre procurei melhorar, eu sempre tive essa preocupação em melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, é uma busca constante de aperfeiçoamento. No escritório é assim, eu procuro sempre... Tanto é que quando estou palestrando para jovens, eu falo, né? Existem coisas que dependem de nós e coisas que independem de nós. Com relação às coisas que independem de nós, eu procuro não blasfemar nada. Onde eu nasci? Não dependia de mim, eu nasci lá. As circunstâncias que a vida muitas vezes nos dá, que não depende de nós, a gente aceita, sabe? Agora, tudo aquilo que depende de nós, que depende da minha decisão, da minha escolha, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer a melhor escolha, entregar o melhor e tal. E aí eu passei isso para a equipe, fui constituindo uma equipe de profissionais, de notáveis, que me ombreiam, e fui maximizando as virtudes dessas pessoas e tentando sempre minimizar os seus vícios, porque todos nós temos virtudes, todos nós temos vícios. É maximizar virtude e minimizar vícios. E eu sempre falo comigo, em relação ao Nelson, minha preocupação é com os meus vícios, eu não tenho preocupação com minhas virtudes, porque virtudes não fazem mal, o que faz mal são vícios, então eu procuro sempre estar me policiando. Nelson, essa centralidade, esse equilíbrio de vida, esse desprendimento de unir a espiritualidade com a racionalidade, o comedimento e a ousadia, tudo num ponto muito bem dosado e mensurado. Essa é uma lição que você deixa aqui nesse videocast para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Agora, isso tudo que é um dos segredos do seu sucesso é o que está faltando muito aqui fora, na sociedade. A gente vê as pessoas atarantadas, né? Sejam os líderes, sejam as pessoas mais simples, atarantadas, nervosas, estressadas, iradas, extremadas. Como é que você vê a situação hoje? Vamos falar de Brasil e da sociedade. E para onde caminha tudo isso, na sua opinião? A sociedade, primeiro eu sou otimista, tá? Vou deixar claro aqui para mim, a sociedade ela caminha para melhor, não para pior.
Porém, ela dá alguns solavancos, né? Existem uns solavancos, né, nesta constante evolução como sociedade, como humanidade. Para ajeitar a carga, como diriam lá o caminhoneiro lá do Paraná. Exatamente. Às vezes tem que O dar uma buraco sacudida, serve para isso. tem que sacudir. E nós vivemos hoje um momento que tá havendo uma sacudida, né? Nós, hoje, né, tanto é que está aqui na capa do jornal, né? Trump vence as eleições americanas. O que isso quer dizer? É um chacoalhão da sociedade. Tanto é que os Estados Unidos acordaram hoje realmente, agora parece que caiu a ficha de muitos entes, né, os entes artísticos, midiáticos, tal, a surpresa que o povo escolheu o retorno de Trump. O que isso quer dizer? Que nós temos que tomar muito cuidado para onde às vezes a gente pensa que está, principalmente nós que somos referência, para onde nós estamos levando a nossa sociedade. Né? O papel da liderança e das pessoas, e aí, de todos nós, né, que de certa maneira tem uma relevância social, a gente tem que estar muito atento às demais camadas da sociedade, se nós estamos realmente no caminho certo ou errado, senão você corre o risco até de repente, ter uma ruptura. Né? Você vê um chacoalhão aí de ter uma ruptura. E eu acredito que tudo isso que nossa sociedade passou há pouco tempo atrás, e neste momento aí nós vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o quê? É um chacoalhão. É um chacoalhão para a sociedade. Histórico. Você vê, me chamou a atenção na questão do Trump, né? Aquele mundo de artistas pleiteando para votos para outra candidata. Em outras épocas, isso por si só teria bastado. E aí? Todo aquele mundo de teoricamente, de formadores de opinião, que não conseguiram mudar a opinião. Isso é uma mudança na nossa sociedade. Então, nós estamos passando aí por um momento de transformação que eu acredito que é para o bem da própria humanidade, da própria civilização como um todo. Como te disse, eu sou um otimista em relação a isso. Fazendo um recorte nessa análise da turbulência social, econômica, política ainda, Nelson, e fechando um pouco na sua área, que é o direito. Há uma grande discussão no país, não é de hoje, de alguns anos, em relação ao judiciário e em relação a uma possível interferência excessiva do Poder Judiciário, notadamente o Supremo, o STF, nas questões da política, nas questões da economia, da vida dos cidadãos de uma forma em geral. Fala-se de superpoderes, das decisões monocráticas, às vezes abusivas. Como é que você vê tudo isso como advogado, como especialista da área? Eu vejo de maneira muito mais complexa do que apenas uma interferência do judiciário. Ela existe, é óbvio que ela existe, nós estamos vendo ela aí. Agora, por que ela existe? Por que isso acontece e não para? Para mim é um problema social mais complexo. Às vezes eu vejo reclamações de pessoas leigas, poxa, o Supremo é isso, o Supremo é aquilo. A nossa Constituição Federal, ela prevê freios e contrapesos, ou seja, há como você parar o excesso do Supremo. Vamos supor que nós trabalhamos na hipótese que o Supremo está passando do ponto, está exercendo além de suas funções. Nós temos o Senado Federal. Por que o Senado não se manifesta? Nós somos um país republicano. Nós somos um país republicano e democrático. Para todas essas hipóteses, existem remédios. Os freios e contrapesos. Existem, os remédios estão aí. E os remédios não estão funcionando por quê? É um problema muito mais sério do que propriamente reclamar apenas do judiciário. Nós temos aí um problema no judiciário, nós temos um problema no legislativo, né? Não vamos entrar na questão do executivo, mas alguma coisa está fora. E se não houver um ajuste, com certeza nós teremos mais turbulência em algum momento. A gente espera que não. Eu, por exemplo, sou um advogado que defendo o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito é o império das leis. E a lei é para todos.
para o Supremo, a lei é para nós, para todos. Então, se você observa que começa-se a haver violações, em algum momento a fatura vai chegar. E ela chega. Nós podemos citar, por exemplo, e eu aqui vou citar, o caso da Lava Jato. Como advogado, eu me recordo que não atuei na Lava Jato, não tinha atuação na Lava Jato, mas eu observei aquilo tudo de perto. E desde o início, não pense que agora eu estou falando porque já aconteceu, mas desde o início, para mim era óbvio que ia dar ruim aquilo. É óbvio que aquela operação iria cair por terra. Era óbvio que estava havendo uma insegurança jurídica do tamanho do mundo. Impossível aquilo prosperar no Estado Democrático de Direito. Isso se explica, então, não a absolvição, mas a anulação da condenação. Total. E é o fato até do presidente estar aí. Total. Aquilo foi um absurdo. O Estado Democrático de Direito é melhor 100 culpados na rua do que um inocente preso. O Estado Democrático de Direito existem regras. As regras devem seguir a presunção de inocência, tem defesas, tem todo um procedimento. A partir do momento que você tem um conluio de um juiz com os acusadores, com o órgão investigatório, não sobra nada. Então, era óbvio, e não estou falando, se você voltar lá nas notícias da época, eram coisas escambrosas. Imagina, era assim um negócio que toda sexta-feira a gente ficava esperando qual seria a próxima operação. Isso foi se repetindo, 20ª fase, 21ª, mas é um negócio horroroso e um processo sem fim, a competência absoluta. Era óbvio que ia dar ruim. Como se hoje também não tiver regras, é óbvio que vai dar ruim em algum momento. Isso é histórico. Então, no Estado Democrático de Direito, pressupõe-se que a lei seja para todos, as regras são para todos, para órgãos julgadores, para a defesa, para a sociedade como um todo. Se isso, de certa maneira, começa a não ser respeitado, é apenas uma questão de tempo. Vai dar ruim. E o Estado Democrático tem que estar acima de rivalidades políticas, ideológicas, particulares, de tudo, e etc. De tudo. Para a garantia de todos, individualmente. Exatamente. Independente de preferência política partidária, se ideológica, veja bem, eu tenho que defender como advogado e como cidadão o Estado Democrático de Direito, que é ele que dá segurança para todos. É ele que dá segurança para mim. Agora, veja bem, ele dá segurança também para o meu desafeto ideológico. Agora, eu tenho que entender que é assim que é a civilização, é assim que é a sociedade. O jogo tem regras. Aí fica bramando, né? Eu quero que o meu inimigo ideológico queime na fogueira, a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Eu posso até desejar que ele queime na fogueira, mas com o devido processo legal, não sem o devido processo legal. Então, como operador do direito, e eu procuro ser sempre muito atento a isso, sabe? E volto para você a questão, humildade, soberba, humildade, a verdade sobre si próprio, sobre o meio que o cerca, soberba, a mentira sobre si próprio, sobre o meio que o cerca. É muito importante você estar observando o meio que nos cerca, todos os fatos, tudo que acontece, as motivações, né? Tudo isso foram solavancos também, daqueles que você colocou antes. Quer dizer, estamos num aprendizado. A nossa democracia... Eu só espero que nós não cometamos os mesmos erros do passado, né? Recentemente nós vimos aí os erros e vimos o resultado desses erros. Espero que não cometam-se os mesmos, né? Nelson, estamos chegando quase ao final, né, de praticamente 1 hora de um bom e muito produtivo papo, obrigado. Que vai ser muito apreciado quando estiver no ar, e já vai estar quando a pessoa estiver vendo e ouvindo, né? Mas aqui, vindo para a revista Forbes e para essa capa em que você foi a notícia principal,
A Forbes, qual é o significado dela para você? E eu sei que você faz parte também de algo da própria revista, de um conselho, alguma coisa do tipo? Bom, a questão da revista. Em janeiro deste ano, eu tive a oportunidade de almoçar com o Antônio Camarote, que é o publisher da revista, e comentei com ele que o escritório estava fazendo 25 anos. Né? Ele falou, nossa, 25 anos? Pô, cabe uma matéria. Te interessa uma matéria? É lógico, pô, legal, né? 25 anos de escritório, uma matéria na Forbes, legal. Eu sou colunista da Forbes, advogo para eles, mas a linha editorial da Forbes, ela segue a linha americana, e ela é bem rigorosa. Quem conhece a publicação sabe disso. Eles são bem rigorosos, padrão americano. Eu falei, lógico, pô, se couber. Ele falou, não, os cabe, pô, um escritório grande, a revista é de economia e negócio, tem tudo a ver, não tem problema. Aí me mandou alguns jornalistas. Primeiro foi uma menina, uma jornalista, depois foi um garoto lá, fez toda a entrevista, colheu os dados, e lá para as tantas foi o editor-chefe. Pô, eu queria falar contigo. E eu lembro que eu estava com a agenda bem apertada. Eu tinha um evento no Guarujá, que eu ia participar, era um evento de palestra. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ele falou, preciso colher umas informações com você e preciso ter uma percepção de algumas coisas. Tá bom. Eu falei, podemos conversar no voo? Eu ia descer de helicóptero, né, e iria fazer o que eu tinha que fazer lá no Guarujá e depois subir. Eu falei para ele, eu desço, você desce comigo, a gente conversa um pouco e depois você sobe porque eu vou ficar. Tá bom. Ele desceu, tal, conversamos, voltou. Passou uma semana, 2 semanas, me liga. Nelson, eu tenho uma notícia para lhe dar. Nós gostamos tanto do conteúdo, tal, daquilo que é das informações, e a gente acha que tem tanto a ver com a revista, essa sua história, que a gente resolveu aqui, no conselho resolveu ser capa. Você será a capa. Para mim foi uma honra, porque é a primeira vez que me consta que um advogado é capa da revista Forbes no mundo em razão da advocacia. Porque a revista Forbes é uma revista de economia e negócios. Né? E, de repente, estou eu aqui como empreendedor do direito e tal. E ele falou que é exatamente por quê? Porque minha história era uma história muito interessante e estava de acordo com os princípios que regem a revista. Então, para mim, realmente foi uma surpresa. E uma grande honra, não deixa de ser, para mim, um motivo de grande orgulho. E nisso tudo, Nelson, ainda lhe sobra tempo para manter o Instituto Nelson Williams, que acho que deve estar nativo ainda, né? Uma organização sem fim lucrativo e que atende pessoas em estado de vulnerabilidade. E aí entra, se não me engano, a sua esposa, Anne, né? E nos fale um pouco mais dela também, que ela deve participar das atividades empresariais. A Anne é administradora de empresa, é advogada, faz mestrado, inclusive, na PUC, né, nessa área principalmente voltada aí para a área social. Ela está aqui ao nosso lado. Ela. E para mim é uma grata surpresa. O nosso instituto ele foi fundado em 2017 e inicialmente nós buscávamos atender principalmente a área de educação. Porque a minha vida foi transformada pela educação, né? E a educação, eu digo assim, 2 coisas transformam vidas, a educação e o esporte. Agora, o esporte não basta querer, né? Não é porque eu gosto de jogar futebol que eu serei um jogador de futebol brilhante ou destacado e tal. Agora, a educação não. Se você tiver educação, com certeza ela levará você a uma situação muito melhor do que se você não a tivesse, né? Então, nós iniciamos com a educação e aí foi crescendo. Hoje tem convênio com a Unesco, e foi realmente tomando uma escala, e o que eu posso dizer a respeito do Instituto é que fazer o bem faz bem. Faz bem para quem faz e faz bem para quem recebe. É gratificante, sabe? De certa maneira, você ver resultado na vida das pessoas. Atua em São Paulo, né? Não, o Brasil todo. Aonde o escritório está, nós temos um braço do Instituto, porque a gente acaba usando a própria estrutura do escritório. Nós estamos presentes em todas as capitais com estrutura própria. Processos nós temos em todas as comarcas. Ou seja, não tem nenhum lugar que, nós, de certa maneira, o braço do escritório não esteja, e o Instituto usa muito esse braço, né, para fazer esse trabalho social, esse trabalho voltado aí para os mais vulneráveis. Nelson Williams, advogado, empreendedor
E também inspirador, Nelson. É um termo que eu já ouvi sobre você e eu acho que se encaixa muito bem por tudo que a gente ouviu aqui agora, por todo o seu histórico de vida. Para a gente finalizar, fala-se muito das novas gerações, do jovem que vem aí e particularmente da geração Z, que é a geração que tem hoje até 27, 28 anos, até 30, vai lá, e que já está no mercado de trabalho, mas tem uma relação tempestuosa muitas vezes com o mercado, com o chefe, com o patrão, com os colegas mais velhos. Qual a mensagem que você deixaria para esses jovens que estão chegando hoje? A mensagem, primeiro, cuidado com a questões de postergar muito tomada de decisões de responsabilidade. Hoje a gente percebe que os jovens eles são menos compromissados do que a nossa geração foi, do que a geração anterior foi. E isso, de certa maneira, essa fatura vai chegar um momento, né? Eu me recordo da minha época, por exemplo, quando falo assim, você falou 27 anos, com 27 anos eu estava casando, né? Não é que eu esteja aqui, tem que fazer a mesma coisa que a gente fez, mas é necessário ter responsabilidades. Por quê? Porque o tempo passa, e o tempo passa para todos, né? Passa para o Nelson e com certeza vai passar para a geração Z. Daqui a pouco ela tem 30, 35, 40, e a fatura vai chegar. A fatura o quê? De seus atos. Aquilo que você faz hoje, você colhe amanhã. Então é importante, ao mesmo tempo que eu incentivo a juventude, arrisquem-se, tal, mas façam com responsabilidade, não com irresponsabilidade. Porque se hoje o maior patrimônio que você tem é o tempo que você tem disponível, só que esse tempo ele passa, ele não é um capital infinito, é um capital finito para nós. Então, responsabilidade, ou como dizia o Nelson Rodrigues, jovens, envelheçam. Em outras palavras, maturidade, né? Maturidade, responsabilidade. Busquem incessantemente. Isso aí. Nelson, muito obrigado, viu? Muito obrigado obrigado, pela lição aí de vida pessoal, profissional, e que o sucesso continue a todo vapor. Só para a gente finalizar, deixa eu mostrar aqui o seu livro. O livro que o Nelson lança hoje em Bauru, 7 de novembro de 2024. Loucura não, coragem, que resume muito desse papo que nós tivemos aqui. Na verdade, não resume, ele amplia, né, o papo com todas as suas páginas aqui. Aí, muito pessoal, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado, E pessoal. até a próxima. Até a próxima.